Romanos, capítulo 8, versículo 8, diz assim: Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Amém? Meus irmãos, marque aí o versículo 11, nós vamos continuar no versículo 12 daqui a pouco. Mas convém chamar a atenção aqui para a expressão que a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, usa aqui. A expressão em vós habita, que ele repete algumas vezes. Ele faz questão de repetir, a palavra de Deus faz questão de enfatizar o Espírito que em vós habita. Toda pessoa que crê em Jesus, ela receberá a salvação eterna, que não poderá ser perdida de maneira alguma. E a pessoa, juntamente com a salvação, ela recebe a presença do Espírito Santo nela. O Espírito Santo passa a habitar dentro dela. E ela passa a pertencer ao Senhor Jesus. Não tem como a pessoa ser salva, crer em Jesus de verdade e não ter o Espírito Santo habitando dentro dela. Isso é uma coisa que, com certeza, vai acontecer se a pessoa crer. Ela vai receber a companhia do Espírito Santo. O Espírito Santo vai habitar nela. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, é porque não creu em Jesus ainda. E se não creu em Jesus ainda, não é dele. Olha que coisa, né? Que verdade triste saber que muitas pessoas não creem em Jesus ainda e, portanto, não têm a companhia do Espírito de Deus. Se alguma pessoa que está nos ouvindo na igreja ou através do WhatsApp, porque essa mensagem vai pelo WhatsApp também, tem dúvida que tem o Espírito Santo, é fácil, é só crer em Jesus de coração, se render ao senhorio do Senhor Jesus, e o Espírito Santo virá para fazer morada, para habitar no coração da pessoa. E se nós temos o Espírito Santo, ele habita em nós. Ele habita. Ele não é uma visita. Uma pessoa que visita uma casa, ela não habita ali. Habitar é residir, é morar. Uma visita não mora na casa, não reside, não habita. Uma visita é visita, vai ali esporadicamente. Mas o Espírito Santo não, ele não visita, ele mora. Ele está ali presente. E isso é muito importante nós notarmos isso, porque muitas pessoas elas acreditam que o Espírito Santo está na igreja ali com ela, mas quando sai da igreja, em casa, na rua ou no trabalho, muitas pessoas têm a tendência de pensar: não, o Espírito Santo não está comigo aqui não, não é? E provavelmente não está mesmo, se a pessoa pensa isso, né? Porque a pessoa que é de Jesus e tem o Espírito Santo, ela tem a consciência de que o Espírito Santo não está com ela apenas no meio da congregação de um ou dois irmãos que se reúnem em nome de Jesus, mas o Espírito Santo está com ela em casa quando ela está sozinha, está com ela quando ela está andando na rua, quando ela está viajando, quando ela está trabalhando, o Espírito Santo está ali. Durante o dia, o Espírito Santo está ali dentro dela. Durante a noite, quando ela está dormindo, quando ela está acordada.
quando ela está sentindo bem, quando ela está sentindo mal, quando ela está passando por momentos bons, quando está passando por momentos ruins. O Espírito Santo ele faz companhia. Inclusive lá em Efésios diz: não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados. Ou seja, quem crê em Jesus é selado com o Espírito Santo. Agora, está escrito no versículo 12: de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Eu pergunto para você que está me ouvindo agora: você é guiado pelo Espírito de Deus? Se você crê em Jesus, eu tenho certeza que sim. E você sabe que é guiado pelo Espírito de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha, uma pessoa que tem o Espírito Santo, que é filha de Deus, ela sabe que é. Porque o Espírito dá testemunho dentro dela. Se uma pessoa tem dúvida que é filha de Deus, ela não é. Se a pessoa tem dúvida: será que eu tenho o Espírito Santo? Será que eu não tenho? Então ela precisa crer em Jesus urgentemente para ela ter a certeza. Porque o Espírito, ele testifica que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Também verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Aqui tem um detalhe importante, né, que nós temos que observar. A pessoa ter o Espírito Santo não significa que a vida vai ser um paraíso na terra. Poderemos vir a padecer com Jesus, com ele. Mas se padecermos, ou seja, se viermos a sofrer, temos a esperança que daqui a pouco o sofrimento acabará e seremos glorificados com ele também. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Que palavra gloriosa, que conforta o coração nosso, né? Talvez nós não estejamos passando por aflições, ou às vezes algum de nós está passando por aflição muito pequenina, mas ainda que venham aflições piores, está aqui a sentença da palavra de Deus. São aflições do tempo presente, vão se acabar, e não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do corpo. A adoção e redenção do corpo aqui, ele está se referindo ao dia que Jesus vai voltar. E nós seremos glorificados e iremos com ele para a casa do Pai no arrebatamento, que, diga-se de passagem, pode ser a qualquer momento. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Agora, para terminar, leiamos o versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Olha que coisa maravilhosa. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele, segundo Deus. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Glória a Jesus. Amém? Veja que, apesar de sermos de Deus, nós temos as nossas fraquezas. Nós temos que estar conscientes que somos fracos. Então, nós devemos lembrar que, apesar de sermos fracos, o Espírito Santo está a todo tempo nos auxiliando, nos ajudando nas nossas fraquezas. Que verdade gloriosa, né? Graças a Deus. Vamos cantar esse cântico aí do livro de Cânticos Espirituais, o 53, para Jesus. Você ouviu uma palavra com o pastor Eliezer Pereira de Freitas, da Igreja da Bendita Esperança, em Cordisburgo, Minas Gerais.